Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje está sendo gravado nas instalações da Associação Esterians, onde ocorreu o primeiro encontro em dislexia e dificuldade de aprendizagem. E contamos então com a doutora Célia Gandres, mestre em Psicologia Educacional, que falou sobre dislexia ou imaturidade, como é no pré-escolar. O doutor Rafael Silva Pereira, que falou sobre como aprende o cérebro, o errar como vantagem. Também sobre neuroeducação e dislexia e aprendizagem. A doutora Inês Rezende Aleixo, que falou sobre avaliação de alunos com dificuldade de aprendizagem. A doutora Inês é coordenadora do Gabinete de Psicologia da Associação Esterians, psicóloga clínica. E também o doutor Jorge Serrano, diretor da Escola Superior de Educação Almeida Garrett, doutor em Estudos da Criança na área de Educação Especial e Inclusão, Universidade do Minho. Falou sobre inclusão de alunos com dificuldade de aprendizagem. Contamos também com a presença do senhor Pedro Paiva de Oliveira, que é um disléxico, que é o foco, o tema dessa tarde toda nossa, né, doutor Rafael? Sim, foi isso. Foi sobre dislexia e dificuldades de aprendizagem. Portanto, o Pedro é um disléxico e pode dar aqui o seu testemunho. E como diz o ditado, nós falamos e agora vamos exemplificar. A senhora Raquel Gonçalves, também que está aqui para dar o seu testemunho, é mãe também de um disléxico. Então vamos aproveitar essas duas experiências e mais os especialistas para passarmos para os ouvintes a desdramatização da dislexia, né, doutor Rafael? Sim, porque não tem que ser um drama, não é? E o Pedro pode exatamente testemunhar isso, e a Raquel, obviamente, e todos nós que aqui estamos também, que trabalham em situação escolar ou em situação clínica, não tem definitivamente de ser um drama, desde que diagnosticada com alguma antecedência, numa idade dita que seja propensa, que essa intervenção seja feita o quanto antes, e portanto não tem que ser feito um drama, portanto tem que ser bem acompanhado. A pergunta então para o senhor Pedro Paiva de Oliveira: como que é conviver com a dislexia? Antes de mais, boa tarde. Conviver com a dislexia, para mim, no meu caso, foi, enquanto não soube exatamente o que era um problema. Para mim, só para mim. A partir do momento em que tomei conhecimento daquilo que era e o que é que estava envolvido, passou a ser uma coisa muito mais tranquila. Quando que o senhor descobriu que era disléxico? Foi há bem pouco tempo, isto faz 6 anos, com a amizade do Rafael. Ele estava a começar nessa área, estava a desenvolver-se nessa área, e eu, num momento em que estávamos a tomar um café numa esplanada, eu tinha uma revista na mão, atrevi-me a fazer uma coisa que eu sempre fugi de fazer em público ou em privado com outras pessoas, que foi ler uma coisa em voz alta para uma plateia. E assim que eu fiz, senti-me seguro ao fazê-lo porque estava perto de um amigo, mas a partir do momento em que comecei a ler, notei que tinha cometido um erro e pela maneira como eu estava a ler, o Rafael virou-se para mim e disse assim: Pedro, tu és disléxico. E eu fiquei... Diagnóstico errado. Foi um bocadinho rápido, de facto, e o diagnóstico não é assim tão rápido. Mas tendo em conta, portanto, é importante dizer isso, que não basta só ouvir ler para... Ele estava a começar na altura. Exatamente, pronto. Mas ele é doutor, não? Não, mas é exatamente porque na altura eu percebi que ele tinha uma velocidade muito mais lenta a ler, não é? Fazia uma leitura muito decifratória aos 30 e poucos anos de idade na altura, o que não é uma situação tradicional, não é? E, portanto, a primeira expressão que nós temos, de hoje em dia, nós brincamos até com esta questão. Trocamos uma letra, eu estou disléxico, eu estou meio baralhado, eu estou disléxico, não é? Eu quando ouvi ler assim, disse: Pedro, tu és disléxico. Claro que depois aprofundei a situação e percebeu-se que sim. E porque acreditou que ele não tinha um déficit cognitivo. Exatamente, porque entretanto estava escolhida a questão do déficit cognitivo, como eu conhecia muito bem, sabia perfeitamente que não há ali nenhum problema intelectual e portanto que isso já estava descartado, não é? Eram muitos anos de conhecimento e portanto isso já estava descartado.
Não, é que ele depois também me fez outras perguntas, não só pela leitura, porque eu também me interessei pelo assunto, porque ao fim e ao cabo, a partir do momento em que uma pessoa diz, me chama um nome que eu não sabia Você o que assustou-se. é que se me dissessem no trânsito, numa fila de trânsito, tu és disléxico. Eu até, agora, um amigo chamar-me disléxico, porque eu não sabia o que era, fiquei muito mais preocupado e então eu tive que perguntar e ele depois também começou a fazer perguntas sobre o tempo em que eu andava na escola, como é que tinha sido, quais eram os problemas que eu tinha e foi uma série de confirmações que levaram a esse diagnóstico. E o Pedro pode compartilhar conosco quais foram as dificuldades que teve na escola? As dificuldades, basicamente, a partir assim, na primária, também temos que pôr-nos na época em que nós estávamos, ou seja, eu fiz o primeiro ciclo no final da década de 70, ou seja, não é como é agora, isto tudo aqui, com psicólogo para aqui, psicólogo para ali, avaliação e tudo, é um luxo. Na minha altura era um erro, uma reguada, e era a terapia. A terapia era a reguada. Terapia de choque. Mas foi basicamente a nível da leitura, depois aqueles pequenos detalhes que eu confirmei com o Rafael em conversas, que eram os atacadores dos sapatos, a tabuada, a numeração romana, que ainda hoje não existia, o ler sobretudo, esse era um dos principais terrores na sala de aula, era o ler em frente da turma toda. Aliás, nós fizemos todos juntos em grupo uma viagem a Roma e portanto foi só confirmar as insígnias nos monumentos, portanto não valia a pena, porque de facto tudo que estivesse em numeração romana era para esquecer, portanto não. E a sua mãe, como é que ela nunca desconfiou? Você nunca deu nenhuma característica que também nem se falava muito nesse assunto na época? Não havia como falar. Boa tarde também ao auditório da Rádio Horizonte. Com muito interesse que estou a ouvir o adulto. Não é muito habitual esta questão. Acabei de saber agora que a mãe do Pedro não deu na altura que tinha um filho disléxico. Isto é extremamente salutar. Como vimos há bocadinho durante o encontro, há aqui mães que expressaram de uma forma quase que dramática, digamos assim, a situação de ser mãe de uma criança com dislexia. A condutora do programa disse de início que a intenção era desdramatizar, de facto, esta questão da dislexia. Achei muito bem a entrada e vou também por aí. De facto, interessa desdramatizar, mas se não houver cuidado, pode ser de facto um verdadeiro drama. Um verdadeiro drama na medida em que as próprias crianças têm consciência de que têm dificuldades na aprendizagem da leitura. Por isso é que são consideradas efetivamente disléxicas. E se não houver, digamos, alguma preocupação dos adultos e normalmente da família e fundamentalmente dos professores, a sua autoestima vai entrar numa situação de fragilidade tal que o tal sentimento de felicidade que é fundamental nestas crianças, porque elas, antes de mais, são crianças, têm direito a ser felizes, podem ser, a partir daí, digamos, uns protagonistas de um sofrimento que pode deixar marcas para sempre e, portanto, aquele direito à realização plena do seu projeto de vida pode ficar afetado. E isto, quer por parte das próprias crianças, quer também por parte das próprias famílias que são, digamos, sofrimentos em interatividade e, portanto, prolongam a sua intensidade e cria-se aqui contexto, de facto, de penalização e de dor que é preciso, efetivamente, evitar, porque não há duas crianças iguais, cada uma tem as suas potencialidades e as suas fragilidades e, portanto, tem que se entender, primeiro que tudo, que uma situação natural. E, a partir daí, interessa efetivamente desenvolver tudo o que seja possível, e hoje a investigação já produz efetivamente estratégias didáticas que podem optimizar, ainda assim, a capacidade de aprendizagem, de leitura e de desenvolver nestes sujeitos, podem ser também adultos, condições quase que ótimas de uma realização profissional e de uma participação perfeitamente natural na nossa sociedade. Até porque o Dr. Rafael afirmou que um disléxico não é para se considerar como, na palavra pejorativa, burro, né? É até
mais inteligente. Mas o que fica, né, doutor Rafael? Não sei se o senhor Pedro concorda comigo. Fica mais ou menos essa situação de como é menos inteligente ou alguma coisa assim, não? Não, porque não era essa a ideia que eu tinha em miúdo ou durante todo o meu percurso, antes de saber o que sei hoje. Não era essa a ideia que eu tinha, até porque no final do 4º ano eu fui presenteado pela professora com mais 5 alunos com um livro como sendo dos 5 melhores também. É mais aquela sensação de sabermos que temos um problema, não sabemos qual é, e sentirmos que não somos iguais aos restantes. Ou seja, ainda hoje eu sinto que, mesmo a nível do trabalho com os meus colegas de trabalho, eu sei que não tenho as mesmas potencialidades em certas coisas que eles têm. Eu sei que preciso de ser muito mais disciplinado e organizar-me mais nas tarefas, que às vezes até pode ser considerada obsessão. Sim. Para atingir as minhas metas. Eu preciso ter um esquema de trabalho mais organizado e tudo muito bem definido do que vou fazer ao longo do dia para conseguir chegar ao final do dia e ter tudo, porque tenho uma facilidade muito grande em expressar-me. Eu não posso fazer 2 tarefas ao mesmo tempo, porque senão já fico um bocado baralhado. Isto é muito importante porquê? Porque o disléxico, em determinada altura, quando sabe que é disléxico, ao longo da vida vai criando subterfúgios para resolver algumas das situações, vai criando alguns esquemas salutares para ou fugir às situações que de facto não consegue, ou então se estruturar e se organizar, mesmo às vezes que se pense que se trata de uma obsessão ou qualquer coisa do género, vai-se estruturando para conseguir encontrar um ponto de equilíbrio, não é? Porque como depois também acaba por ter influência no aspecto emocional, é esse ponto de equilíbrio que lhe dá depois também um equilíbrio emocional, não é? Que é essa estruturação, não é, Inês? Sim, e aqui eu acho que é importante perceber que quando nós temos uma pessoa com dislexia, mas que tem um equilíbrio emocional, consegue de facto fazer estas compensações. Se calhar os maiores dramas acontecem quando temos uma pessoa com estas dificuldades, mas que a nível emocional se calhar também já tem algumas problemáticas, e então, ou que tem uma fragilidade. E então isto acentua e potencia todas estas, e pode provocar de facto estes desequilíbrios emocionais, uma autoestima baixa, uma incapacidade para resolver problemas, uma fuga, uma rejeição da escola, e portanto, quando estas situações são diagnosticadas e de facto a pessoa consegue perceber exatamente aquilo que tem, o que é que são as suas problemáticas e as suas potencialidades e como as pode resolver, temos um caminho. Quando tudo isto está obscuro e quando a criança já é frágil por diversas razões e porque nós temos muitas crianças frágeis, de facto isto pode criar-se um enorme problema. O Pedro teve a sorte de ser uma pessoa com uma grande capacidade e também com uma resiliência, o que se chama uma resiliência, uma capacidade de resistência e, portanto, também de ir, no fundo, agarrando os seus pontos fortes e resolvendo as suas questões. E isto faz com que, inclusivamente, se calhar tenha desenvolvido outras características, que ele diz assim em tom de brincadeira da obsessão, não sei se sim, se não, mas desenvolve-se outras características. Uma determinação. Sim, mas muitas características também boas, porque também todos nós temos dificuldades, não é? Todos nós temos dificuldades na aprendizagem de determinadas tarefas, não é? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme em desenhar, e depois cada um arranja as suas compensações e a sua forma de gerir estas questões de forma a ter o mais sucesso possível e de poder encontrar uma imagem de si própria segura e positiva. O Sr. Pedro fez a licenciatura, concluiu? Sim. Gestão de empresas. Embora hoje não esteja a trabalhar nessa área, mas... Ou seja, superou a situação toda, né? Sim, vou superando. Vai superando ao longo. Vou superando. Mas, tal como disse aqui mas na questão do aprendizado. Acho que... A aprendizagem, até certo ponto, superou, não é, doutor? Sim, eu não sei se é exatamente isso que se passou com o Pedro, mas com muitos outros disléxicos tem acontecido o seguinte, que é um processo que ajuda de facto a superar o problema e a criar condições de realização pessoal, e que tem a ver com um mecanismo próprio desenvolvido em aprendizagem, em autoaprendizagem,
que consegue efetivamente entender e perceber o que é que não se passa, como é que se devia passar, e a partir daí é o próprio que vai, digamos, desenvolvendo estratégias de autocorreção de alguns mecanismos e, portanto, de alguma forma superar aquilo que poderiam ser, e são, digamos que as disfunções são permanentes ao longo da vida, mas a própria capacidade, porque, como já dissemos, os indivíduos disléxicos normalmente não o são por debilidades cognitivas, têm, de facto, uma grande capacidade de autorreflexão e descobrem, à medida que, com a experiência e maturidade e reflexão dos seus efeitos, descobrem os próprios mecanismos de autodefesa e de autocorreção de alguns mecanismos. Não perdem esses mecanismos disfuncionais, mas utilizam, de facto, digamos, uma capacidade própria de autosseparação, como aconteceu com muitos brilhantes disléxicos que tivemos na história da humanidade, e temos, não muito longe daqui, um outro exemplo, que é o exemplo do Pedro, né? Excelente exemplo, né? E a senhora Raquel, como que foi você identificou a dislexia no seu filho, em que tempo, em que idade? Boa tarde. Antes de mais, a dislexia não fui eu que a identifiquei, obviamente já estamos a falar de um tempo atual em que se ouve falar nestas perturbações da aprendizagem. O meu filho entrou para a primeira classe com 6 anos, portanto ele faz anos em agosto, e a escola onde ele frequentava, fazia normalmente aos meninos uma espécie de uma avaliação não profunda, portanto, uma avaliação da maturidade das crianças para poderem passar para a primeira classe. Porque, felizmente, eu tenho essa sorte, mas sei que muitas escolas não fazem isso. Os meninos chegam aos 6 anos, vão para a primeira classe, ponto. O meu filho, de facto, fez uma avaliação muito tenue, portanto, com a professora do pré-escolar, tinha condições para passar para a primeira classe. Passou para a primeira classe, o que acontece é que o meu filho só queria ir para o recreio. Mas isto constantemente. Era o primeiro, assim que tocava o sino, ele era o primeiro para ir para o recreio apanhar um triciclo. E eu sempre fui muito apologista que as crianças precisam de brincar. Portanto, isto para mim era uma coisa perfeitamente normal. O meu filho queria brincar. Mas, de facto, havia aqui uma preocupação de que ele não queria estar sentado, olhar para o quadro, aprender as letras. Vinha com uma cantilena para casa, mas o que é facto é que ele, aí sim, começamos a ficar um bocadinho preocupados, porque ele primeiro não tinha interesse, segundo, de facto, a informação não era retida. E chegamos ao final desse ano e o Guilherme foi avaliado, não uma avaliação em que se diagnosticou a dislexia, mas percebeu-se que o Guilherme tinha algumas dificuldades de aprendizagem. Foi acompanhado por uma psicóloga, fez uma série de exercícios, ele próprio com a psicóloga, para tentarmos perceber o que se passava com ele, e só mais ou menos aos 8 anos é que percebemos que de facto o Guilherme tinha uma dislexia. E passou a estar integrado na escola, portanto transitou, sempre de ano, nunca ficou retido, mas foi identificado dentro da turma como um menino com dificuldades. É engraçado porque o Guilherme, hoje por acaso já não diz isso, mas muitas vezes, quando chegava a um ambiente em que lhe eram pedidos, por exemplo, para ler um texto, a primeira coisa que ele dizia é assim: eu tenho dificuldades. Portanto, era a maneira dele se defender, porque de facto os coleguinhas dele, os pares, dislexia, o que é isso? É uma palavra assim um bocado esquisita. Portanto, ele, por exemplo, na catequese, tinha que ler, chegava à altura do ano dele ter que ir preparar a missa do domingo, e ele dizia: eu tenho dificuldades, eu não posso ler. Portanto, era a forma dele se auto-excluir, lá está, é um bocadinho uma defesa, dele perceber que vai fazer menos bem do que os outros, mas lá está, mas fazia outras coisas. Portanto, aquilo que nós temos tentado passar, tanto ao Guilherme como à família e aos amigos, porque isto é uma coisa nova para toda a gente, é que de facto o Guilherme não é menos nem é mais, fazem outras coisas. Portanto, se calhar não precisa de ir ler, mas pode contribuir com outras coisas. Ele é um miúdo muito criativo, gosta imenso de brincar, e ele tem 11 anos, portanto ainda é uma criança, e eu acho que através da brincadeira eles também aprendem imenso, ganha experiência noutras áreas. Eu sinceramente não sei se o meu filho vai fazer um curso superior, muito sinceramente também não estou preocupada. Neste momento quero que o meu filho seja feliz, que tenha uma infância saudável, que não fique marcada em relação a estes estigmas que existem: tu és isto, tu és aquilo, e logo vamos ver. Assim, inclusive no momento que estamos a passar hoje, muitas vezes ser doutorado ou ser formado não é sinal de empregabilidade nem de felicidade, mas não sou nem contra nem a favor. Acho que, pronto, neste caso a minha preocupação é que o meu filho seja feliz, que
se realize e que possa brincar com os outros meninos. Obviamente que os colegas dele percebem que ele tem dificuldades, mas respeitam-no nessa sua forma de estar e brincam com ele da mesma forma, integram-no nas brincadeiras de outra forma, mas está sempre presente. A primeira pergunta que me fez, ele, de facto, a dislexia foi diagnosticada com 8 anos. Acho que isto que a Raquel disse é muito importante, porque isto é no fundo aquilo que estamos aqui a falar, que é desdramatizar a questão sem banalizar, não é? Porque banalizar já é cair na situação de que não tem importância, e de facto tem, não é? Mas exatamente, o que a Raquel diz é exatamente isso. O importante é arranjar estratégias, não é? Para que a criança se sinta segura e feliz acima de tudo, para conseguir alcançar, porque se ela se sentir dessa forma, é que ela pode conjecturar na sua experiência pessoal, não é? E até na sua conjectura cognitiva, vir a ser de facto um licenciado, um mestrado, um doutorado, ou de facto fazer um outro percurso, mas que seja um percurso idóneo, correto. O importante é perceber que a dislexia não tem interferência nessas questões, não é? Não é por ser disléxico que se é pior ou melhor pessoa, não é? Portanto, não é por aí. O facto de ser disléxico apenas exige que a criança leve mais tempo para alcançar determinada tarefa com sucesso, mas o sucesso pode ser garantido. Doutor Rafael, o acompanhamento, sem dúvida, tem que acontecer. A intervenção tem que acontecer, o acompanhamento tem que acontecer, mas antes da intervenção, e se calhar aqui a Célia pode dar aqui um contributo para isso exatamente, é de que há uma etapa na vida académica da criança que é fundamental, que é o pré-escolar. Não é? E é no pré-escolar, e foi disso que também falámos aqui hoje, é no pré-escolar onde se revelam muitas imaturidades, não é? Estão lá muitas dis, até os distraídos, não é, Célia? Estão lá muitas dis, mas que podem não ser dis, podem ser fatores de imaturidade, e que quando chegam ao final do pré-escolar, ao início do primeiro ciclo, essa imaturidade pode ser corrigida. E se é corrigida, de facto, se há uma correção, é porque falhava ali apenas uma questão de estimulação, não é? E essa estimulação pode trazer a diferença entre o que é uma imaturidade e o que é uma disfunção, não é? Nós hoje, durante a tarde, falávamos precisamente disso, na questão das imaturidades, não é? E na questão dos dismiúdos, porque temos aqui, de facto, estes dois exemplos foram muito bem escolhidos, tanto o Pedro como a Raquel, a mãe de um disléxico, uma criança disléxica, precisamente por isto, porque distam aqui cerca de 20 anos, não é? Em termos de diagnóstico, digamos assim, do não diagnóstico do Pedro e do diagnóstico do filho da Raquel, distam aqui cerca de 20, 30 anos, mais ou menos, e portanto temos que perceber que durante estes 20 e 30 anos o que é que evoluiu, o que é que evoluímos imenso, de facto, em termos da investigação, em termos da intervenção, que hoje em dia já falamos, tal como o professor Rafael estava a dizer, nos diagnósticos o mais precocemente possível para podermos também intervir o mais precocemente possível, e eu visto a camisola da intervenção precoce e de facto é uma mais-valia todas as investigações que têm feito, os programas que nós temos hoje em dia de reeducação pedagógica, porque nos permite criar menos frustrações. Não é? É disto que se trata, e criarmos uma maior autoestima. De facto, o Pedro é um caso de sucesso, mas se calhar temos muitos outros que não são casos de sucesso e que abandonaram a escola cedo demais e poderiam ter feito outro percurso, e hoje em dia nós temos as nossas crianças que têm essa mais-valia, todos nós, investigadores e todos aqueles que intervimos, porque lhes permite reduzir essas frustrações, e seja o caminho que eles escolherem fazer, será de certeza muito mais apoiado e com muito mais recursos do que tínhamos no tempo do Pedro. Chegamos ao final da primeira parte do debate sobre dislexia e dificuldade de aprendizagem, hoje em especial gravado na Associação Esterians, em seguimento ao primeiro encontro de dislexia e dificuldade de aprendizagem, que contou com a presença de mais de 300 pessoas que vieram compreender mais sobre esta temática. Isso demonstra a relevância e pertinência deste assunto. Agradecemos à equipa da Associação Esterians, em especial à diretora excelentíssima Tereza Yans Guerra, por possibilitar ao programa Ciência e Saúde esta oportunidade. Voltamos às 18h30 aqui na Rádio Horizonte FM 92.8 para a continuação do debate. Não perca! Revista Zen Energy.
todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.